E aí, pessoal, tudo bom? Bem, eu sou o professor Luiz Fernando, da Escola de Química UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada, uma disciplina eletiva da grade dos cursos oferecidos na Escola de Química. Pois bem, é, note que a gente já avançou bastante na linguagem C, a gente já conversou sobre os tipos de variáveis, a gente já falou sobre os tipos de operadores aritméticos, os relacionais, os lógicos, e a gente viu também a formatação de dados na saída em tela e também na entrada em tela. Isso daí completa o básico para você conseguir fazer continhas, programas simples na linguagem C. Então, nada muito elaborado, onde são formuletas sem nenhuma decisão efetiva de acordo com uma condição física, por exemplo. Vou pegar aqui um exemplo para a gente se fixar. Para quem sabe, para quem já chegou a estudar a mecânica dos fluidos ou transferência de calor, sabe que num problema de transferência de calor, toda a modelagem ela muda de acordo com o regime de escoamento. Ou seja, dependendo do número mágico, tá? Um número adimensional chamado Reynolds, o escoamento ele é turbulento ou ele é laminar. E as equações que vão ser aplicadas, elas são diferentes caso a caso. Ou seja, se o escoamento for laminar, você segue por um caminho, uma lógica diferente. Se o escoamento for turbulento, você segue por um outro caminho. Então, olha só o que a gente precisa fazer dentro da linguagem. A gente precisa tomar uma decisão de acordo com uma condição. E por isso, a aula de hoje vai ser justamente sobre tomada de decisões. Então, para isso eu vou abrir aqui mais um projeto de C. Com isso, então, eu terminei aqui a configuração. Eu já estou ativo no meu projeto o arquivo 01, condicional if, que está dentro da pastinha 05, dentro da minha estrutura de tutoriais para a linguagem C. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo, então. Bem, aqui a gente está falando sobre o uso de condicionais. O uso de condicional é naquele momento que você está pensando em um problema e você se pergunta: se eu fizer determinada coisa, eu vou executar esse conjunto de comandos, eu vou seguir por esse procedimento. Então, é algo que eu falo muito para os meus alunos no início. Às vezes, fala um pouquinho, fala mesmo, fala o problema. E se a palavrinha se aparecer, se determinada coisa for satisfeita, se for desse jeito, se quiser mudar a palavra, tá? Caso seja desse jeito, é porque tá na boca para entrar um condicional no teu código. Então, o que eu apresento para você é a sintaxe do condicional if, que na verdade eu já mostrei numa aula passada, e por isso eu gostaria de mostrar de uma maneira um pouquinho mais ampla. Eu quero mostrar o condicional composto também, que é o condicional if-else. E além do condicional if-else, ainda tem o composto de outras formas também. Mas olha só, eu gostaria de olhar então aqui a linha 13. Tá? Como é que funciona esse comando? Se dentro de um parênteses você tem que colocar uma expressão booleana, ou seja, alguma expressão que tenha como resultado verdadeiro ou falso. Se, vou pegar o exemplo lá do número de Reynolds, Reynolds for menor do que 2.300, Reynolds for menor do que 12 vezes 10 à quinta, dependendo da geometria, e aí eu estou entrando na física lá de transferência de calor, você vai executar os comandos que estão colocados dentro
dessas chaves aqui relacionado à particularidade dessa expressão booleana. Caso a expressão booleana ela não seja satisfeita, else, você tem mais uma região dentro de chaves também, em que outros comandos podem ser colocados. Então vamos lá, hein? Se a expressão booleana ela for verdadeira, os comandos dentro do primeiro bloco são executados. Caso a expressão booleana seja falsa, ele vai executar os comandos que estão apresentados no segundo bloco aqui. Então essa daqui que é a ideia ampla do uso do if-else. Ainda existem os comandos mais avançados que esse, onde você bota mais blocos. Você tem o if junto do if-else e você pode botar quantos if-else você quiser, ou seja, outras expressões booleanas também. Mas calma aí, primeiro eu quero olhar o básico e depois a gente avança, tá bom? Então por isso eu vou avançar aqui no código. Eu estou usando então a biblioteca std.io, stdlib e o math.h. Eu nem lembro aqui que era. Ah, já lembrei. Olhei para o código e já lembrei. Então, eu estou aqui declarando algumas variáveis. N igual a 2, esse R não tem valor nenhum ainda. X igual a 2, Y igual a 2 e esse float aqui que eu estou chamando de small. Então, como funciona? Tá? Eu estou avaliando então se, e aqui está uma expressão booleana, n for maior do que zero. E nessa situação aqui, eu quero fazer essa continha. Então, como eu tenho apenas uma única expressão, eu não preciso colocar as chaves para delimitar a região do meu bloco de execução. Eu só preciso colocar uma expressãozinha após o if. E isso só é válido se você tiver uma única expressão. Se você tiver mais de uma expressão, não tem jeito. Você vai precisar usar o bloco utilizando as chaves. Então, nessa situação aqui, eu vou pensar no como ficaria o algoritmo. N igual a 2, então 2 é maior do que zero. E ele vai executar aqui, olha. X é igual a x vezes 10, usando aqui a atribuição estendida com a multiplicação. Então, x é 2, portanto, o resultado aqui, o novo resultado de x, vai ser 20. Então, essa daqui é a ideia desse pedacinho de bloco, desse pedacinho de código, perdão. Na linha 40, eu estou avaliando se n é igual a zero. Caso seja igual a zero, o que vai acontecer? Vai entrar aqui dentro. Mas eu já sei de cara que isso daqui não é plausível, porque n é 2. E, portanto, se é falso, esse pedaço de código aqui nunca vai ser executado. E essa daqui é mais uma vantagem que eu encontrei dentro da interface Selenium. Antes mesmo de executar o meu código, olha só que interessante. Eu coloco o meu mouse aqui em cima e ele me dá uma informação que esse código, esse pedacinho de código, nunca vai ser atingido. Porque pela lógica de programação, cara, não tem como, porque n é igual a 2. Se eu aqui em cima tiver, eu estou fazendo parênteses, tá? Isso aqui também não estava no script não. Tiver a possibilidade de colocar n igual a zero, olha só como rapidinho ele pegou e mudou a condição que tinha aqui embaixo. Ou seja, o Selenium está avaliando o teu código e te ajudando. Isso daqui foi uma vantagem muito legal. Eu não lembro de ter visto isso nas outras interfaces de desenvolvimento. Então, ponto para o Selenium. Beleza. Vamos seguir mais um pouco. If n, tá? N é o quê? N é igual a 2. E pelo que a gente já conversou nas aulas passadas, em especial quando a gente falou dos operadores relacionais, a gente viu que a condição de falso
é zero. E qualquer outro número é verdadeiro. Então, o que vai acontecer aqui? Essa expressão, na verdade não é essa expressão, mas esse argumento para o if, ele vai ser considerado como verdadeiro e essa expressão ela vai ser executada. Beleza? Então, isso daqui configura o primeiro bloco de explicação utilizando apenas o comando if. A gente vai olhar então agora as avaliações utilizando ponto flutuante. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. A comparação com valores inteiros ela é direta. Valor inteiro eu não tenho perda de precisão. E olha, já dei um spoiler bom sobre os cuidados que a gente tem que ter. Olha aqui na linha 49 o que está acontecendo. Na linha 49, eu tenho x igual a 0,3333. Eu estou falando de 3 com 4 casas decimais aqui. E esse daqui é o número que eu estou apresentando em tela. E aí eu quero lembrar, hein? São variáveis float, em torno de 7 casas decimais de precisão. E eu pego e coloco y é igual a 1/3. Que vai dar 0,333 pontinho, 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 pontinho. Tá? Ou seja, aqui eu tenho infinitos dígitos 3. Se eu estivesse fazendo isso no papel, no computador, a variável é limitada. E aí a pergunta que fica no ar é, na linha 52 eu faço a comparação. X é igual a Y? E aí, o que você acha? Será que esse cara daqui ele vai ser executado? Afinal de contas, a gente está fazendo aqui uma comparação usando pontos flutuantes. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um breakpoint aqui para ver o comportamento do código. Vou debugar. E olha só, já está me dizendo aqui que vai dar algum problema. Tá? De longe, o modo debug já me mostrou que tem alguma questão de precisão, tanto em X quanto em Y. E eu vou botar para executar. E olha só o que foi feito. Foi rápido, tá? Porque eu apertei, mas ele pulou esse comando aqui. Porque ponto flutuante, eu preciso tomar um cuidado maior na hora de fazer qualquer comparação. O que eu vou dizer para vocês? Eu nunca iria executar uma comparação de igualdade em pontos flutuantes, uma vez que existe a questão da precisão. Então, mostro para vocês qual o significado, na verdade, qual seria a ideia de realizar uma comparação usando ponto flutuante. Eu, na linha 57, vou definir uma tolerância. Eu vou definir um número que eu considero pequeno e que represente qual é a precisão que eu gostaria de ter na comparação entre esses pontos flutuantes. E aí vou fazer o seguinte, olha só, eu estou usando aqui uma funçãozinha FBS, que ela retorna o valor absoluto do argumento que é alimentado a ela. Essa função está definida lá dentro do math.h. Então, como dever de casa, cabe a você, programador, ir lá na referência, no site, e ver como é o funcionamento do FBS. Mas, já digo a vocês, retorna o valor absoluto. Então, vou fazer o seguinte, x menos y. O que vai ser realizado aqui? Vai subtrair o x, né, menos o y, e eu vou verificar agora se dentro dessa precisão apresentada aqui, considerando, note que aqui eu tenho 10 a menos 4, 4 casas decimais, se eu tenho a condição sendo satisfeita. Ou seja,
Se nesse intervalo de 10 a menos 4, essa subtração ela vai dar menor. Vamos verificar. Vou pegar agora e vou avaliar. E olha só o que acabou de acontecer. Na precisão apresentada, sim, eu consegui atingir o status, né, a condição de verdadeiro, para uma comparação de pontos flutuantes. E isso daqui é importante. Então, cuidado. Cuidado com a maneira com a qual você faz as comparações com ponto flutuante. Lembre-se que existe precisão e ela pode quebrar toda a tua lógica, tá bom? Ok, vamos falar agora sobre o if-else. Então, olha só, eu acho que eu não tinha falado sobre isso. Vocês estão vendo que eu estou no. Se bem que não vai fazer diferença porque eu quero. Mas vocês estão vendo que eu estou aqui no depurador, né? Mas eu tenho a condição Run to Cursor. Então, se eu clico numa linha abaixo, né? Eu posso clicar no Run to Cursor e ele vem para a linha que eu estava querendo. E aí a gente faz o seguinte agora. O que pode acontecer, tá? Eu vou fazer aqui uma avaliação de x igual a zero. E nessa condição, eu já sei, tá? Aqui o meu depurador está me dizendo que x não vai dar igual a zero, então essa condição ela vai ser falsa. Sendo ela falsa, eu vou chegar e vou executar aqui embaixo a outra condição. Só que olha só o problema que poderia ser gerado. Se x for zero, eu gostaria que vocês pensassem nessa expressão, o significado dela. Isso daqui é y igual a y sobre x. Se x for zero, isso daqui daria certo? Então, olhe só como essa lógica aqui de programação, ela avalia se x é zero e só executa essa expressão aqui de baixo caso x não seja zero, porque aí eu vou evitar uma divisão por zero. Professor, e o que você faria aqui em cima? Não sei. Talvez avisar o usuário. Pô, cara, olha só, aqui você está com uma divisão por zero. Será que a tua modelagem deu errado? Será que era para ser isso mesmo? Será que você indaga o usuário? Sabe no Windows quando vem aquela janelinha de erro e você tem que dar OK? Pois bem, quando você está em comando de linha, no console, é justamente isso. É uma mensagem de erro, de aviso para o usuário, de olha, cara, tem certeza disso? E aí talvez você possa interromper o código, alguma coisa assim, mas o meu foco aqui agora é mostrar para você uma lógica. E é só isso mesmo. Deu falso, ele vai pegar e vai entrar aqui. Agora eu quero mostrar o if-else encadeado, que é o comando mais avançado do blocos de if. E ele funciona da seguinte maneira. Você tem agora a possibilidade de colocar várias condições para serem satisfeitas. E ele vai fazer assim, olha. Se a primeira condição for satisfeita, ele vai executar os comandos apresentados por ela. Caso não seja satisfeita, ele vai testar a próxima condição. E aí, verifica se a condição ela é satisfeita, se ela é verdadeira. Se for satisfeita, ela vai executar os comandozinhos. Caso seja verdadeira, seja falsa, ela vai testar o próximo, que se for falso, ele vai obrigatoriamente executar o último bloco de comandos. Quando eu coloco dessa maneira, o que acaba acontecendo? Caso todas as condições sejam falsas, eu tenho um salvaguarda aqui no final, que é o comando else, que é o bloco else, no qual vai ter alguns comandos para serem executados. Então, disso daqui é interessante destacar, porque você pode ter uma situação em que a modelagem, sei lá, ela seja aplicada, sua formuleta matemática ela seja aplicada
para várias situações diferentes. Então você pode testar se a primeira situação analisada é verdadeira, se não for, talvez a segunda seja. E com isso, você tem a execução das condições para aquela situação, dentro do teu problema matemático, do teu problema físico. Então isso daqui é muito interessante. Um detalhe que eu quero deixar claro aqui, hein? Se a primeira condição for satisfeita, ele vai executar os comandos que estão aqui e ele vai e o compilador ele não vai nem olhar as condições que são apresentadas nos outros blocos, hein? Então, se uma condição for verdadeira, ele vai executar esse povo aqui esses comandos 1 aqui e vai sair fora. Ele nem vai olhar essas outras condições. Então, na sua lógica de programação, você tem que prestar atenção nisso. Porque em algumas situações eu já vi problemas em que você gostaria sim que todas as condições elas fossem avaliadas. Independente se tudo isso daqui está num único bloco. Então você tem que pensar muito bem como você monta as condições para que isso seja satisfeito. Ok, isso daqui é um exemplozinho. Eu estou pegando aqui rand. Esse rand aqui, pelo que eu lembro, eu acho que ele está dentro do stdlib, eu acho, ou do math.h, não lembro onde ele está, mas é uma função que puxa um número randômico de 0 a 1 e ele faz aqui uma continha. Na verdade, eu nem sei porque que eu estou executando esse cara aqui, porque o que eu queria mesmo era fazer um else if encadeado, tá? Então, nem sei porque que eu estou fazendo isso. Eu vou executar só porque eu já estou aqui. Então, deixa eu botar um run cursor até aqui e ver o que ele vai fazer. Tá? Olha, o R ele deu isso daqui, tá? Então o número randômico é esse carinha daqui e x é o valor da variável e ele pegou. Então, note que como deu esse valor aqui, né, 16807, é diferente de zero, tá? E sendo diferente de zero, ele executa esse cara daqui. E olha, eu vou te dizer, e olha que eu estou gravando isso e vai ficar para o YouTube, para a posteridade. Eu não lembro por que eu fiz isso no tutorial, não. Tá? Eu queria pegar e colocar um else if encadeado. Eu vou fazer no futuro um exemplo legalzinho que faça aí um else if encadeado legal para a gente ver. Tá? Mas, no fundo, é isso daqui. Beleza, parou de executar. E agora ele vai terminar o código. Vou terminar aqui a depuração também. Eu espero então que você tenha aí aproveitado a aula, a gente tenha conseguido aí discutir alguns pontos interessantes no uso dos condicionais if. E é isso. Tá? A gente se vê aí no próximo comando de condicional, que é o comando switch. Valeu e até mais.